E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando no curso Vem Que Passa. Meu nome é Tassiana Jaquinto e eu vou ministrar a matéria de processo penal para vocês no curso de resolução de questões. E aí, pessoal, vamos fazer umas brincadeiras, vamos fazer questões e agora o nosso tema é sobre inquérito policial. Antes, efetivamente, até de começar sobre o inquérito policial, eu quero deixar duas informações para vocês. A primeira delas, qualquer dúvida que vocês tiverem, na sua área do aluno, tem a possibilidade de você enviar a dúvida específica para o seu professor. Tem dúvida? Bota meu nomezinho lá, Tassiana Jaquinto, remete a pergunta para mim e faz a pergunta sobre o Instituto de, claro, Processo Penal, que é a matéria que eu leciono para vocês. Fora isso, pessoal, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Lá tem sempre dicas específicas para você que vai fazer prova. Então, entra no site do Vem Que Passa. Você pode acessar as redes sociais também do Vem Que Passa. Pode acessar a minha rede social, principalmente o Instagram, que é tassic.jaquinto. Beleza? Qualquer dúvida, já sabe, pode encaminhar para a gente. Agora sim, efetivamente, vamos começar o nosso tema, que é inquérito policial. Eu separei algumas questões específicas sobre inquérito policial e ao longo das questões, pessoal, a gente vai trazendo e explicando a teoria também com base nessas questões e mostrando para você como a sua banca examinadora ela cobra na hora da prova. Então não basta só que você saiba determinado assunto de inquérito policial. É necessário você verificar como é cobrado ao longo da sua prova. Então por isso a gente vai começar explicando e falando, claro, determinados assuntos e com base nessas questões a gente vai explicando a teoria. Tranquilo? Beleza? Então vamos embora. O nosso primeiro tema, como eu disse para vocês, é inquérito policial e vamos começar já na primeira questão que diz assim, o inquérito policial é tradicionalmente conceituado como procedimento administrativo prévio que visa a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Sobre suas principais características, é correto afirmar que, aí com base nas alternativas, eu tenho letra A informando a prova da materialidade e indícios de autoria são necessários para a sua propositura da ação penal. Logo, uma das características do inquérito é a sua indispensabilidade. Pessoal, se a questão chegasse até aqui, ela tá ok. De fato, eu preciso de prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, até porque eu vou fazer o que a gente chama de verificação efetivamente daquele delito. Mas cuidado que uma das características do inquérito policial é a sua dispensabilidade e não indispensabilidade. A gente vai ver isso quando a gente terminar a questão. Eu vou dar uma diquinha específica para você decorar quais são as características do inquérito policial. Ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Representante do Ministério Público ou vítima ou ofendido, ou seja, o titular para a propositura do exercício da ação, não precisa do próprio inquérito policial para que haja o procedimento e a realização da peça inicial acusatória. Leve-se em consideração que o inquérito policial é peça informativa. A intenção do inquérito é você apurar fatos, mas ele não é indispensável. Se eu já tenho efetivamente prova da materialidade e indício suficiente de autoria, eu não preciso pedir a abertura do inquérito policial. Já pode, o titular, para a propositura do exercício da ação, já pode fazer o quê? Já pode intentar esta ação penal. Por isso que uma das características do inquérito policial é a sua dispensabilidade, beleza? Então essa questão, essa certeza, ela tá falsa. Aí vamos dar uma olhadinha na letra B, que diz assim, pode deixar em tela, meu diretor, obrigada. A letra B, ela diz assim, o inquérito policial é instrumento sigiloso, tranquilo. Uma das características também do inquérito policial é o sigilo. Como eu não tenho contraditório, eu não tenho
ampla defesa. Uma das características de fato é o fato, né, é a existência do inquérito policial e ele ser sigiloso. Mas esse sigilo não alcança juiz, não alcança representante do Ministério Público e não vai alcançar advogado. Desde que, claro, eu não tenha nenhuma fase nessa parte de inquérito policial, eu não tenho algo que seja de fato sigiloso que pode vir a interromper ou prejudicar a realização em si da apuração dos fatos. Então, pessoal, inquérito policial ele é de fato sigiloso. Mas se as peças constantes já estão naquele inquérito, advogado tem direito, sim, à verificação do processo, do procedimento, nesse caso específico administrativo, ainda que sem procuração. Isso é direito do advogado, que está lá no artigo 7º do Estatuto da OAB, que vocês estudam efetivamente lá no curso na parte de prática, na parte de ética com a professora Daniela Menezes. Então, pessoal, o inquérito ele é sigiloso? É. Esse sigilo abarca juiz, abarca magistrado, abarca MP? Não. Vai abarcar o advogado? Na regra geral também não. Desde que naquele conteúdo do inquérito policial não tenha, de fato, algo que o advogado não possa saber para prejudicar o andamento e apuração das investigações. Isso está no artigo, sim, 7º do Estatuto da OAB, como eu disse para vocês, mas também consta na súmula vinculante 14 do STF. E aí vê o que a questão diz. Bota em tela de novo, meu diretor, por favor. Até a hora que ela fala o inquérito policial é um instrumento sigiloso, até aqui tá tranquilo, de fato ele é. Aí ele diz, logo não poderá ser acessado em momento algum pelo advogado do indiciado. Isso vai tornar a assertiva falsa. O inquérito policial ele é público, pessoal. Agora, se eu tenho, por exemplo, alguma interceptação telefônica que foi decretada, determinada pelo magistrado, e aí, claro, vai correr em sigilo, o advogado não vai ter acesso de cara, porque se ele tem acesso, ele diz lá o seu indiciado, o seu cliente, e nesse caso específico, ele pode prejudicar o que a gente chama de apuração, mas ele continua sendo sigiloso, beleza? Tranquilo? Então, a assertiva B também está equivocada. Já deixando em tela, meu diretor, a letra C, ela diz assim, ó, o contraditório pleno e a ampla defesa são indispensáveis no inquérito policial. Pessoal, a gente sabe que inquérito policial não é fase judicial, é procedimento administrativo, é o que a gente chama de fase pré-processual. Eu não vigora nessa parte do processo, desse procedimento na realidade, princípios de contraditório e ampla defesa, que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Princípios de contraditório e ampla defesa são levados em consideração na fase judicial, não na fase de inquérito. Ah, tá, se isso quer dizer que, nesse caso específico, indiciado, né, aquele agente não pode requerer diligências? Pode, ele pode requerer diligências, ele pode estar acompanhado de advogado quando for a realizar o auto do interrogatório? Pode, é direito do agente, é direito do réu, é também direito do advogado acompanhá-lo na qualificação e no interrogatório. Mas isso não quer dizer que o inquérito policial ele tem contraditório e ampla defesa, beleza? Ele não tem. Isso a gente vai levar em consideração na fase judicial. Por isso que a assertiva C também ela tá falsa. Aí a letra D diz o quê? O inquérito policial, ele é um procedimento significativamente marcado pela oralidade. E aqui também é falso, pessoal, porque uma das características efetivamente do inquérito policial não é a sua oralidade, é o fato dele ser escrito. Então, leve em consideração que nesse caso específico, o inquérito ele é
escrito. Então, eu não vigora aqui. Eu posso ter determinados termos que vão ser realizados de forma oral? Sim, mas ele vai ser o que a gente chama de redução a termo, vai ser escrito. Eu tenho atos que vão ser realizados de forma oral, mas todos esses atos eles vão ser reduzidos a termo. Por isso que de cara a assertiva dela também está equivocada. E aí vai sobrar para a gente a assertiva é. E a assertiva é, que já é a nossa resposta, ela diz assim, ó, o inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que uma vez instaurado, não poderá por ela ser diretamente arquivado. Tá certo, pessoal. O que a gente leva em consideração aqui é o seguinte: se eu tenho, porventura, crimes que são motivadores de ação penal pública incondicionada, crimes que são motivadores de ação penal pública condicionada à representação, à requisição ou crimes de ação penal privada, eu posso ter a realização do inquérito policial? Posso. Se eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada, esse inquérito policial pode ser instaurado, inclusive, de ofício. Se eu tenho, nesse caso específico, possibilidade de instaurar o inquérito para apuração dos fatos, ele vai ser instaurado de ofício, já que o crime é motivador de ação penal pública incondicionada. Fora isso, o que é que acontece? Se o crime ele for de ação penal pública condicionada à representação, para o inquérito ser instaurado, eu vou precisar o quê? Da representação. A representação ela é condição de procedibilidade para a realização do inquérito, assim como é condição de procedibilidade, quase que não sai, para a propositura da ação penal. Então, nesse caso específico, pessoal, ele, a partir do momento que é instaurado, ele passa a ser indisponível para a autoridade policial. Por quê? Porque se não for encontrado indícios suficientes de autoria, se não for encontrada prova da materialidade do crime, o representante, a autoridade judiciária, não pode por si só arquivar o inquérito policial. O que é que ele vai ter que fazer? O artigo 17 vai dizer que ele não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Aí o que é que ele faz? Ele vai remeter ao representante do Ministério Público informando que na realização e na apuração dos fatos não teve nem prova da materialidade nem indício suficiente de autoria. E aí cabe ao representante do Ministério Público requerer este arquivamento, mas quem vai realizar o arquivamento vai ser o magistrado. Por isso que esta assertiva está correta, porque nesse caso específico, o inquérito policial ele passa a ser indisponível para a autoridade policial. Então, Tassi, qual é a nossa resposta? Letra E, justamente com embasamento jurídico no artigo 17 do Código de Processo Penal, que diz que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. E como eu disse para vocês, pessoal, uma das coisas que cai muito em inquérito policial, para você que vai fazer a prova da OAB, é tanto características em si, um conceito claro de inquérito policial, que é procedimento administrativo, ou que a gente chama de fase pré-processual, que não vigora contraditório, ampla defesa, mas além disso, cai efetivamente algumas características desse inquérito policial. E cai também a fato, prazo cai um pouquinho também, cai também o que a gente chama de arquivamento e desarquivamento. E como eu estou conversando com vocês efetivamente sobre a característica do inquérito policial, eu preciso que vocês decorem algumas características. Que características são essas, tá? Bota em tela, meu diretor. Quando você for decorar, você vai decorar isso aqui, ó. Eu juro que não é putaria. Eu vi isso aqui nas minhas redes sociais, inclusive. Pode deixar em tela, meu diretor, vai ficar mais fácil. Eu vi isso aqui nas minhas redes sociais e eu tenho certeza, eu levei isso em consideração para a vida, porque eu tenho certeza que você também vai decorar. Opa, fiz errado aqui, ó. Tô doida. Aqui, ó, pessoal. O que é que isso quer dizer? Por que você vai ter que decorar esse seio doido? Porque esse seio doido vai lhe dar, não ria não, meu diretor, esse seio doido vai lhe dar as características efetivamente do inquérito policial. Que características são essas, Tassi? Bota em tela de novo, meu diretor. Seio doido por quê? Porque eu tenho
o fato dele ser, vou até mudar de caneta só para ficar bonitinho, para ficar mais fácil. Ele tem seio doido porque ele é um procedimento sigiloso. Isso a gente já conversou. Ele é um procedimento escrito. Lembra que eu disse para vocês que eu até tenho a parte da oralidade, eu posso até realizar determinados atos orais, mas todos eles vão ser reduzidos a termo. Então, por isso que um dos procedimentos é o fato dele ser escrito. Uma das características é o fato dele ser escrito. Fora isso, pessoal, é um procedimento inquisitivo, ou inquisitório, né? Porque não vigora especificamente contraditório nem ampla defesa. É uma fase que a gente chama de fase pré-processual, procedimento administrativo. Ó, pessoal, ó de quê? Ó de oficial. Por que oficial? Porque quem dá abertura, né, nesse inquérito policial é a autoridade judiciária, a autoridade policial, melhor falando. Então, nesse caso específico, ele é procedimento oficial. Fora isso, o D quer dizer o que, Tassi? Ele quer dizer que é um procedimento discricionário. Por que, Tassi? É discricionário. Tá dando para entender, né? A letra tá um pouquinho feia, mas eu acho que tá dando para entender. Deixa eu ajeitar aqui. É um procedimento discricionário. Por que, Tassi? Porque pode a autoridade policial requerer determinadas diligências, a vítima pode requerer diligências, o indiciado pode requerer diligências, não tem problema nenhum. Aí fora isso, Tassi, o O, aí, ele vem O de quê? Quase que eu levo aqui. É um O de obrigatório. Obrigatório para quem? Obrigatório para a autoridade policial se eu tenho possibilidade, claro, de realização daquele inquérito policial, pessoal. Lembra o que eu disse, se o crime for motivador de ação penal pública incondicionada, como é que vai ser a realização do inquérito policial? De ofício. Então, por isso que ele passa a ser obrigatório. Se eu tenho determinado crime que é de ação penal pública incondicionada, eu tenho indícios suficientes de autoria, eu preciso apurar a prática delitiva, ele passa a ser obrigatório a realização. Isso não quer dizer que a sua realização vai vincular aquele legitimado para a propositura da ação. Ele vai ser realizado, mas isso não quer dizer que vai ser vinculada à ação penal, até porque não é. Até porque eventuais, por exemplo, vícios ocorridos no inquérito policial não são levados em consideração para eventual ação penal. Os vícios que decorrem do inquérito policial não são os mesmos vícios que podem acontecer na ação penal. Não é causa, inclusive, de nulidade, pessoal. Ah, porque não tem contraditório em ampla defesa, o procedimento administrativo é nulo. Não, não é. Ah, eu tive obtenção de prova ilícita no inquérito policial. Beleza, isso quer dizer que vai ser vinculada àquela ação penal por causa disso? Não. Nada impede que, apesar de ter tido prova ilícita no inquérito policial, ainda assim eu tenha outras provas que são consideradas lícitas e que, nesse caso específico, não vinculariam o MP para a propositura da ação. Eu tenho prova lícita, o MP ele pode se pautar em denunciar o agente com base na prova lícita e não com a prova ilícita. Beleza? Fora isso, pessoal, esse I, ele quer dizer o quê? Indisponível. Mas ele é indisponível para quem? A gente já viu, ele é indisponível para a autoridade policial. Leve em consideração que a partir do momento que o inquérito ele é realizado, ele passa a ser indisponível para a autoridade policial, porque ele não pode mandar arquivar o inquérito. Quem é que teria competência, né, ou atribuição, nesse caso específico, para poder realizar o arquivamento? Representante do Ministério Público é quem vai requerer para que haja o arquivamento por parte do magistrado. Beleza? Fora isso, tá? Se esse D é D de quê? É D de dispensável. Eu já disse para vocês que eu não preciso efetivamente do inquérito policial para a propositura da ação. O inquérito vai me dar embasamento, mas se eu já tenho embasamento suficiente, eu não preciso efetivamente que haja o inquérito policial, por isso que ele é
dispensável. Eu não tenho a obrigação de só denunciar ou de só apresentar queixa-crime se eu tiver inquérito policial. E por fim, pessoal, este O aqui é de oficioso. Eu preciso que vocês decorem isso, por quê? Porque isso daqui é o que, no geral, vai ser cobrado na sua prova, vai lhe dar um casinho prático ou vai lhe dar da maneira como saiu nessa questão, para você efetivamente responder sobre o inquérito policial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para outra questão sobre inquérito policial? Bora, mas faz o seguinte, clica nesta segunda partezinha